Tarara, tarara. Olá, meu amor, tudo bem? Seja bem-vinda ao 7º episódio do Mais de Dois Cafés, o seu podcast para a hora do cafezinho. Eu estou aqui com a minha caneca, que se é café ou não, eu vou te deixar aí nessa dúvida. Vou deixar a sua imaginação rolar, tá bem? E eu estou aqui para falar de uma brisona que eu tive um tempo atrás. Protagonizei um momento aqui em casa, sozinho, eu e os meus botões, eu e as minhas panelas, que me fez refletir de uma tal maneira que vocês não têm noção. Vocês devem estar olhando esse título desse episódio e pensando: gay. Como assim? Pesto? Brisa? Que diacho que você vai falar hoje que eu não tô entendendo mais nada? Mas fica calmo, tá? Que eu vou contar a história toda, depois vou contar todo esse desdobramento, toda essa brisa que eu tive, toda essa reflexão que esse momento me causou, tá bom? Mas antes, você que tá me vendo aí no YouTube, você tá vendo que eu tô de óculos? Você tá vendo que eu tô de óculos, não tá? Pode não ter nem reparado, na verdade. Você que tá me ouvindo, eu tô de óculos, tá? E eu não usava óculos. Você tá se perguntando aí: Marcos, que diacho de óculos é esse que você tá usando? Eu vou contar a história desse óculos. Quando eu estava lá na 4ª série, aqueles, né, que volta lá em 1900 e não sei nem mais que ano que era aquilo. Senhor. Mas o negócio é o seguinte, eu sempre quis usar óculos, desde criança. Se você usa óculos e você odeia usar óculos, olha, me desculpe, mas eu sempre achei legal, eu sempre achei chique, eu sempre achei que eu queria usar, entendeu? E aí, quando eu tava lá na minha 4ª série, eu ficava brincando em casa com os óculos velhos que a minha mãe tinha em casa, né? Que minha mãe sempre usou óculos. E aí eu ficava em casa brincando com óculos e me achando o máximo. Brincando escondido, claro, porque minha mãe não deixava, porque faz mal, tá? Se você não tem problema nos olhos, problemas de visão, não use óculos que tenha grau, porque vai fazer mal, tá? E era isso que a minha mãe falava pra mim, por isso que eu brincava escondido dela. Aí até que um dia nessa brincadeira eu falei, quer saber, eu vou levar essa brincadeira para o colégio, porque era lá que eu queria usar óculos, entendeu? No meio dos meus amigos, porque era lá que ia ser legal, era lá que ia fazer sentido. Aí fui pra escola com óculos escondido na mochila. Depois que a minha mãe me deixou lá, eu tirei o óculos, botei bem aqui na gola do uniforme e fiquei desfilando, me achando o máximo. Aí todo mundo começou a perguntar, nossa, você usa óculos e tal, e eu, poxa, pois é, eu uso óculos, não sei o quê. Até que a professora me perguntou, Marcos, tá usando óculos? E eu, na maior cara lavada, Fernanda Montenegro teria orgulho da minha atuação, respondi, sim, professora, eu tô usando óculos agora, eu tava com um pouco de dificuldade de ler, não sei o que lá e tal, e agora eu tô usando óculos. Ela, muito que bem. Óbvio que essa história chegou na minha mãe, né? Não sei se a minha professora foi falar com ela ou se falou com a coordenadora. De algum jeito essa história chegou na minha mãe. Ah, porque seu filho agora tá usando óculos, o Marco, não sei o quê. E a minha mãe, oi? Óculos? Não tá não. Não tá não, amor. Como assim usando óculos? Aí veio tirar satisfação comigo. E filho, não usa, porque faz mal, não sei o que. Você precisa de óculos? Você tá precisando de óculos? Você tá com dificuldade de ler? E eu, ai mãe, acho que eu tô. Mentira, eu tava lendo perfeitamente bem e tudo. Mas eu fui fazer o exame, né, que minha mãe me levou. Aí eu li todas as palavrinhas lá, as letrinhas, não sei o que. Aí depois que eu li a menorzinha, eu pensei, nossa, vai vir mais uma aí, né? E aí não veio. E aí o homem falou, não tem nada aí não precisa de óculos não. E aí eu, poxa, acabou o sonho, deu tudo errado. Aí deixei pra lá, né, fazer o quê? Aí uns anos atrás, sei lá, uns 3 ou 4 anos atrás, eu tive umas dificuldades pra ler, tive umas dor no olho, tive umas dor de cabeça. E eu pensei, eita, será que vem aí? É a minha hora, vai chegar, eu vou usar óculos. Aí fui, fiz exame, li tudo, não sei o quê. Aí o homem falou, então, não tem nada aí não. Não é porque você trabalha muito com o computador, né, e não sei o que lá. Então, faz o seguinte, no meio do expediente, para de olhar pra tela do computador, aí olha pra lá, olha pra cá, faz exercício, olha perto pra longe, não sei o que. E aí não usei óculos. Aí um dia desse eu até joguei num grupo de amigos que eu tenho lá a seguinte pergunta, gente, de 0 a 10, o quão ridículo vocês acham uma pessoa comprar um óculos com uma lente 100 grau só porque ela quer? Só porque ela acha bonito, só porque ela quer dar um close de garota de óculos, assim. E aí a gente ficou conversando sobre isso, falamos um monte de coisa.
Não saí dessa conversa com nenhuma decisão, mas assim, eu tava pensando, tô chegando perto dos 30, podia me empoderar, né? Vou fazer o que eu quero. Vou comprar um óculos só porque eu quero comprar um óculos e nada. E pronto. Mas enfim, deixei meio que pra lá também. Aí um dia desse minha mãe veio e falou assim, filho, eu preciso ir no oftalmologista que meu óculos tá uma bosta e não sei o que lá. Eu falei, tá bom, te levo. Aí no caminho eu contei pra ela, mãe, lembra daquela história quando eu tava na 4ª série, que eu peguei um óculos seu, levei pra escola, não sei o que e tal. Pois é, sempre quis usar óculos, tô pensando em comprar um, né? Aproveitar que eu tô te levando lá, vou comprar um sem lente, só porque eu quero ficar bonitinha de óculos e tal. Aí minha mãe riu, obviamente, dessa besteirola que eu falei, falou assim, bicha, faz o... Não falou bicha, né? Minha mãe falou, filho, faz o exame pelo menos, já que você quer tanto usar, vê se tem alguma coisa. Quando é que foi a última vez que você fez? Eu falei, mãe, tem tempo, mas eu não tô sentindo nada, não tô lendo horrores, inclusive, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Mas faz o exame pelo menos, né? Vai que. E aí eu, né? Fui fazer. Fiz o exame, e aí deu o quê? Que eu precisava de óculos. É um grau extremamente baixo, óbvio, mas assim, era a desculpa que eu precisava pra comprar um óculos e dar o meu close. E agora eu tô aqui me sentindo belíssima e ridícula ao mesmo tempo. Mas estou feliz com o meu óculos, porque eu tô me achando bem. Combinou, não combinou? Eu achei que combinou. Agora que eu contei essa história dos meus óculos, que não tem absolutamente nada a ver com o tema de hoje, eu vou dizer pra você ir lá no Instagram e seguir @mais2cafés, tá? Fica ligado nas coisas que estão rolando lá. Semana passada eu fiz uma live sobre o tema do último episódio, que foi sobre as histórias mais importantes da vida das pessoas e tal. E foi muito divertida mesmo essa live, eu adorei fazer. Rolou uma interação muito legal, eu adorei. Obrigado a todo mundo que mandou as mensagens. E é isso. Agora sim, eu vou começar a contar a história. Que parece muito nada a ver pelo título desse podcast, né, desse episódio, A Brisa do Pesto. Como assim, Marcos? Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Teve um dia que eu comprei umas coisas, uns orgânicos e tal. Na verdade, eu sempre compro orgânicos e tudo mais. E aí teve um dia que eu comprei amendoim dessa pessoa que me vende orgânicos. Ela falou, olha, hoje tem amendoim, quer? E aí eu falei, quero, né, sei lá. Me vê aí um saco de amendoim, devia ter o quê? Uns 400 gramas de amendoim, 500 gramas, não sei. Era um saquinho bem considerável. E aí depois eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse amendoim, né? Se eu como assim purinho, ou se eu torro e como com uma cervejinha, sei lá, não sei. E aí nesse mesmo dia que eu comprei esse amendoim, eu comprei hortelã com essa mesma pessoa. E quando eu fui comprar hortelã, ela falou assim, o hortelã tá tão murchinho, eu vou te dar 3 aqui, tipo, de graça e tal, não vou nem te cobrar, não sei o quê. E aí eu, muquirana que sou, pensei, de graça? Quero sim, manda pra cá. Nisso eu fiquei com um matagal de hortelã, um saco de meio quilo de amendoim, e eu fiquei meio sem saber o que fazer com aquilo. E aí eu pensei, podia fazer um pesto, né? Um molho pesto com isso aqui, né? É óbvio que essa não é a receita original, mas é assim que eu cozinho, tá bom? Eu sou da cozinha intuitiva. Eu vou pegando o que eu tenho ali na cozinha na hora, na geladeira, e eu vou cozinhando, e o que der bom, deu, e geralmente dá bom, sabe? Eu não gosto de seguir receita, porque eu nunca tenho todos os ingredientes em casa, e eu nunca sei medir as quantidades e tal, então eu vou cozinhando assim, no feeling. Entendeu? Olhei para um negócio e falei, isso aqui eu sei que precisa de mais tempo para cozinhar, isso aqui combina com isso e tal. Fui acumulando esse pouco conhecimento nesse pouco período de vida, tá? Cheguei aqui nos meus 29 anos sabendo cozinhar algumas coisas legais, mas tudo bem, vou fazer esse pesto. Aí eu procurei uma receita, mais ou menos, porque assim, quando é algo que eu absolutamente nunca fiz na vida, não sei fazer, não sei nem por onde começa, eu dou uma pesquisada numa receita, óbvio. Aí eu olhei uma receita lá, e aí eu não sabia direito as quantidades, não sei o que, eu falei, cara, eu vou fazer tudo aqui e vai dar certo. Vai dar certo, vamos com fé. E aí eu lembro até que eu tava fazendo stories dessa receita toda. Resolvi fazer um pesto. Tem que primeiro torrar o amendoim, porque ele tem um óleo que se você não torrar antes, ele é prejudicial, não sei o que, blá blá blá. Aí mostrei o processo todo nos stories. E deu uma trabalheira do cacete, torrar e descascar os amendoins. E aí minha cozinha ficou coberta de casca de amendoim. Foi uma cagada. Ok, torrei o amendoim. E aí fui juntando os outros ingredientes no liquidificador, né?
o hortelã, que tinha um monte aqui, e alho, e queijo, e nanananes, e tetanes. E aí na hora que eu comecei a botar no liquidificador, e fui misturando, e fui mexendo, e batendo, não sei o quê, eu botei todo o amendoim. Eu não raciocinei muito, ou eu não percebi que era muito amendoim, e eu olhei e falei assim, tem muito amendoim, tem muito hortelã, tem azeite aqui em casa, então vai dar certo, vamos lá. E aí fui fazendo. O primeiro erro que eu cometi foi que eu deixei o amendoim um pouquinho mais de tempo do que era para ter deixado no forno, então ele ficou com um gosto meio fortão assim, sabe? Não ficou com gosto queimado, mas ficou com um gosto esquisito no final das contas. E aí, como ele estava um pouquinho mais torrado do que ele deveria, a cor dele também ficou uma cagada no final. Assim, o pesto é pra ser um negocinho verdinho, né? O pesto que eu fiz nesse dia ficou como? Ficou preto, com um marrom escuríssimo, uma cor de bosta. Deu super errado essa receita. Cara, nesse dia, a Cozinha Intuitiva chorou. Eu errei muito, mas foi muito. Ficou horrível o pesto. Cara, e eu fiquei muito frustrado mesmo, porque foi a primeira vez que a Cozinha Intuitiva deu muito errado. Porque assim, dar erradinho já deu algumas vezes, entendeu? Tipo, a receita ficou um pouquinho mais seca do que era pra ficar, ficou um pouquinho mais cremosa do que era pra ficar, ficou um pouquinho mais salgada do que era pra ficar, ficou um pouquinho sem sal. Isso acontece, mas tudo bem, faz parte de um aprendizado, entendeu? Agora ficar ruim, intragável, não dava pra comer aquele pesto. Menina, não dava, eu fiquei muito, muito triste, muito frustrado. Por quê? Primeiro porque deu errado, obviamente. Segundo porque eu gastei todos os ingredientes, todos. Eu usei todo o amendoim, eu usei todo o hortelã, eu usei muito azeite, que eu tava tentando dar uma compensada ali e tal. Usei muito queijo. E, mana, nada do que eu botava ali, nada do que eu tentava compensar um gosto com o outro, não sei o que, um ingrediente com o outro, nada resolveu. E no fim das contas o pesto realmente ficou impossível. Impossível. Eu, na minha muquiranice, fiquei com tanta pena de jogar aquilo tudo de pesto fora, que eu guardei um pouquinho. E se eu falar pra vocês que ainda tem na minha geladeira? E essa história já tem o quê? Ai, menina, já deve ter uns 3 meses que já aconteceu isso. E o pesto tá lá. E eu pego de vez em quando só um pouquinho assim e misturo num 1 quilo de comida, porque aí dá pra dar uma fingida. Mas assim, ficou horrível. Ficou péssimo esse pesto. Foi um dia muito frustrante pra minha carreira de cozinheira, dona de casa, da Cozinha Intuitiva. Ai, péssimo. Fiquei tão triste. Ok, agora que eu contei a história que motivou esse episódio aqui, que motivou toda a reflexão que eu tive em seguida, vou falar o que foi que começou a passar na minha cabeça. Primeiro, eu fiquei muito, como eu já disse, fiquei muito chateado, fiquei muito frustrado, fiquei muito triste de ter errado a receita de uma maneira tão pesada. Tipo assim, não dava pra comer. Eu precisei jogar muita coisa fora. Isso me deixou muito mal, porque eu detesto desperdício. Mas tive que jogar tudo fora porque assim, não dava pra comer. Não dava, impossível. E aí, nessa tristeza toda, eu comecei a analisar todos os passos da receita e tentar enxergar onde é que foi que eu errei. Bom, como eu falei no início, eu deixei o amendoim torrar por mais tempo do que ele deveria, né? Porque eu não marquei tempo, não fui ali tentando ir no olho e passou do ponto que era para ter ficado. Tá? Ok, esse foi o primeiro erro. Segundo erro, que foi o pior de todos, porque até então dava para contornar esse negócio do amendoim muito torrado. Se eu tivesse usado um pouquinho de amendoim, por exemplo, não teria ficado com gosto tão forte e tão horrível, na verdade. Não é nem forte, é horrível mesmo, é ruim. Porque se fosse só o forte, até dava. Mas não, ficou ruim. E aí eu percebi que o maior erro que eu cometi nessa receita em questão foi ter usado todo o amendoim que eu tinha na minha casa, que era quase meio quilo de amendoim. E eu não parei para pensar na hora, entendeu? Eu olhei o que tinha na minha mão, amendoim. Vou usar esse amendoim. E eu usei todo o amendoim. Assim como foi com o hortelã. Olhei para aquele montão, aquele matagal de hortelã na minha frente e falei, vou usar, porque é o que pede na receita. E eu coloquei tudo no liquidificador, tudo. Era muito amendoim, era muito hortelã. E aí, quando eu percebi isso,
eu comecei a brisar, eu comecei a perceber, comecei a fazer um grande paralelo com outras questões da minha vida. Eu sou uma pessoa meio ansiosa e quando eu me deparo com uma situação que me traz algum tipo de incômodo, eu fico muito incomodado. Eu não fico só incomodado, eu não fico só triste, eu não fico só frustrado, eu fico destruído. Quando eu tô com alguma dificuldade no trabalho, eu fico muito mal, querendo pedir demissão, achando que eu sou o pior profissional do mundo, achando que eu nunca mais vou conseguir outro emprego se eu sair do que eu tô e tal. E, cara, isso me consome muita energia mental. Quando eu tô com alguma dificuldade na família, cara, eu me cobro tanto, eu fico, mano, eu tinha que resolver isso, é meu papel, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu fico me cobrando, e eu fico me consumindo. E toda a minha atenção e toda a minha energia eu canalizo para aquele problema que está acontecendo ali na minha frente. Quando eu tô com algum problema de relacionamento, que eu já tive alguns na vida, mano, parece que nada mais existe na minha vida, só o relacionamento. Eu vivo em função daquilo. Ou seja, da mesma forma que eu usei todo o amendoim, todo o hortelã, sem pensar, sem raciocinar naquela receita, é exatamente o que eu faço com a minha energia vital, com a minha atenção quando eu tô com algum problema. E isso é muito prejudicial, muito desgastante. Pra mim, pelo menos. Eu não sei se vocês também são assim. Eu espero que não, tá? Porque eu já falo aqui que é horrível. Porque na hora que as coisas estão acontecendo, então assim, na hora que eu tava fazendo a receita, nem passou pela minha cabeça que era muito amendoim, muito hortelã. E aí quando eu tô lá sofrendo por uma questão X ou Y, eu não tô percebendo que eu tô me jogando demais naquilo. E às vezes não precisa se jogar tanto. Você pode dosar a sua atenção, você pode dosar a sua energia para as coisas. Porque assim, seu emprego não é tudo na sua vida. Seu relacionamento não é tudo na sua vida. Sua família também não é tudo na sua vida. Família é muito importante, relacionamento é muito importante, emprego também é muito importante, mas não é tudo. E não merece que você dê toda a sua atenção e toda a sua energia para aquilo. Porque aí, enquanto você está lá se dedicando de corpo e alma e coração e muito mais do que você pode, do que você deve, as outras coisas que estão acontecendo, você fica cego. Você para de ver as outras coisas. E aí tudo desanda, tudo se mistura e tudo vira uma grande cagadona, porque você está tão focado em uma coisa que quando aparece outra, de duas uma na verdade, ou você nem vê a outra acontecendo, ou então a outra é uma coisa muito pequenininha, mas como você está com toda a sua atenção para cá e toda a sua energia para cá, aquilo ali já te cansa. Aquela outra coisa que apareceu ali, aquela outra questão, você já rejeita. E você já, sabe, não dá a atenção que aquilo ali precisa às vezes. E cara, eu percebi que muitas vezes, em muitos momentos, relacionados a muitos aspectos, eu me comportei dessa forma, sem saber dosar a minha energia, a minha atenção, sabe? Para os meus problemas, para as minhas questões, enfim. Aí, depois que eu tomei consciência disso, depois que eu vi essa receita dar tão errado e eu tive toda essa linha de raciocínio que, cara, é muito brisa, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Ansiedade e um pesto que deu errado. Pois é, a minha cabeça louca juntou as duas coisas, misturou e deu nisso aqui, esse monte de coisa que eu tô falando. Então, assim, desde então, eu tenho feito esse esforço de dividir minha atenção. Isso não significa que eu, sabe, dou as costas quando alguma coisa tá me incomodando ou quando tem alguma questão acontecendo e tal. Eu olho para aquilo, eu tento analisar da maneira que eu acho que eu devo e eu tento não mergulhar tanto de cabeça naquilo. Assim, eu preciso tomar as rédeas daquilo e não deixar aquilo me levar, porque, cara, eu me deixei levar pela quantidade de amendoim. No final, o que é que deu? Joguei tudo fora, porque ficou horrível. Nossa, depois eu fiquei pensando isso tudo, eu falei, meu Deus, gente, da onde que veio esse raciocínio louco de eu ter errado numa receita ali na cozinha, sozinho e tal, e depois fiquei pensando nisso tudo, eu falei, maluco, eu sou uma pessoa completamente louca.
Mas enfim, se essa loucura tá me ensinando a dosar a minha energia, a minha atenção e a minha ansiedade, ok. Por exemplo, algumas semanas atrás eu fiz uma pausa aqui no podcast. Não sei se vocês repararam, mas eu fiquei umas duas. Não, mais assim, eu acho que dá até mais de mês ou um mês inteiro que eu parei, né? Fiquei um tempo sem postar. E nos primeiros dias isso me consumiu muito. Eu me cobrei assim, tipo, caraca, eu tenho que editar, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, não sei o quê. Mas tinham outras coisas acontecendo na minha cabeça. E aí eu falei, ó, essa é a hora de eu dividir minha atenção, tá? Então, assim, preciso dar uma parada no podcast. Falei, não, tá tudo bem, não vou me cobrar, não vou dar toda a minha atenção pro podcast, porque agora eu preciso dar atenção para essa outra questão aqui e mais essa outra. Então, tudo bem, é só organizar as prioridades e tal, porque se eu mergulhar de cabeça em todas elas, surpresa, nenhuma delas vai dar certo. É sempre que eu consigo dosar minha atenção e dosar minha energia para as coisas? Não, não é sempre. Tem vezes que eu me deixo levar e eu fico dias e semanas inteiras morrendo, sofrendo por causa de uma coisa só, mas tem sido mais fácil, assim, perceber isso e botar o pé no freio e falar, opa, calma lá, Marcos, isso aqui não é a sua vida. Essa questão que está acontecendo aqui não é a única que precisa da sua atenção, tá? Então preste atenção nisso aí sim, mas preste atenção em outras coisas também, vai com calma, tá bom? Você não vai resolver tudo de uma vez. Não é dedicando toda a sua atenção para uma coisa só que você vai resolver essa questão, porque as outras vão desandar. Essa questão aqui nem precisa de tanta atenção, você tá só psicando em cima dela, pensando coisa que nem tá acontecendo e nem precisa, enfim. Bom, gente, era basicamente isso, tá? Foi basicamente esse o raciocínio que eu tive. Foi esse o insight que eu tive. Foi essa epifania e essa catarse que o pesto de hortelã com amendoim, que deu super errado, me levou a fazer dentro desta minha cabeça maluca. Não tão maluca assim, né? Eu sei que... agora eu tô na dúvida se vocês estão ouvindo isso e pensando, nossa, nada a ver. Marco viajou. Ou se vocês estão pensando, nossa, até que faz sentido. Nossa, realmente, caramba, me identifiquei, né? Nunca vou saber. Ou não, eu posso saber se você deixar um comentário, né, aí no vídeo do YouTube, ou então se você for lá no Instagram do Mais de Dois Cafés e comentar, nossa, super me identifiquei, ou então, Marcos, para um pouco que você tá louco, tá? Foca mais aí na terapia que você tá precisando. Mas enfim, é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se você não tiver gostado também, vai lá errar sua receita de pesto com amendoim, com hortelã, tá? E é isso. E cada um tem sua jornada e você erra daí que eu erro daqui, tá bom? E é isso. Um grandíssimo beijo e até o próximo episódio. Mua! Eu aqui, bem garota de óculos, bem lindinha. Tarara, tarara, tarara.